Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um giro aqui, ó, na Amo Vasco TV. Você já chega, já sabe, né? Curte o vídeo, comenta e se inscreve no canal para dar aquela moral pro bigode. Lembrando que aqui, ó, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Irmão, seguinte, cara, o bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando, maluco. O bicho tá pegando. Ontem, finalmente, né? Finalmente o Pedrinho veio, gravou um videozinho, né? Falando sobre a derrota, que é inaceitável o que aconteceu no clássico de domingo, e falando que ele já vai começar com algumas ações. A primeira é colocar o Felipe de diretor técnico. Para o Pedrinho falta mais Vasco no Vasco. Vocês entenderam, né? Colocar uns caras que entendem de Vasco para controlar o futebol, para administrar o futebol. No entendimento do Pedrinho e da diretoria dele, muita gente está ali, não entende nada do clube, por isso que foi deixando, né, irmão? Deixando o elenco, né, a tratar um clássico, por exemplo, contra o Flamengo de qualquer jeito, aceitar a derrota, aceitar a goleada, né? O Pedrinho quer mudar essa situação no Vasco, esse ambiente no Vasco, ter mais vascaínos no comando do Vasco. E aí, irmão, entre esse pronunciamento e o dia de hoje, né? Pronunciamento foi ontem à noite. Dia de hoje, cobrança no CT, maluco. A torcida tá no CT, faixas de protesto estendidas, né? Principalmente contra o Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF, Léo Pelé, tá? O capitão do Vasco, e o Galdames. Cara, realmente... Léo Pelé falhou demais, e o Galdames, maluco, que chileno sem sangue, né, irmão? Chegou bem, lembra? Chegou bem. Estava encostado lá no Genoa, tá? A 777 mandou para o Vasco de qualquer jeito. O Vasco ainda pagou uma grana, 1.300.000 reais, tá? Ele chegou bem, lembra? Campeonato Carioca, né, irmão? Que não é parâmetro. Se movimentando, dando passe vertical. Caramba, que volante que não marca ninguém, que volante sem sangue, maluco. O único que escapou dos protestos que eu tava vendo ali, nos vídeos, foi o goleiro Léo Jardim, e certeza que quando o Verratti passar com o carro dele, ele também vão deixar passar normal, tranquilo, sem protestar, porque não dá para falar do Verratti, principalmente do Verratti, né? Principalmente do Verratti. Apesar da torcida ter deixado o Léo Jardim também tranquilo e tal, o Verratti, irmão, foi o jogador que correu, né? Talvez o único que correu os 90 minutos, que lutou os 90 minutos contra o Flamengo. Vasco agora vai acionar a arbitragem para ver essa questão da 777, tá? O contrato prevê, né? E quem vai decidir é a arbitragem na FGV. E aí o Vasco já acionou essa arbitragem para decidir o futuro do Vasco. Para quê? Tirar logo a 777, acabar com esse contrato e arrumar novos investidores, tá? Pedrinho já tá atrás, né? É o que eu falei para vocês. Precisa primeiro trazer o investidor, trazer novo dono, trazer grana, tá? Ele precisa trazer dinheiro para o ano caminhar tranquilo. E ainda para atuar na janela, né? Ter dinheiro para atuar na janela, reforçar o elenco e o Vasco não cair, tá? Então ele já tá vendo essa questão para tirar fora a 777, tá procurando outros investidores. Se não der certo, deve ter provavelmente plano B, a imprensa já falando aí em questões de empréstimos, né? Ou adiantamentos de receita. O Vasco tem um novo patrocinador, que é a Betfair, entrou uma grana. O Vasco negocia com a Puma para material esportivo, pode pegar uma grana antecipada, tá? E também tem questões de direitos de TV, que o Vasco também pode tentar antecipar alguma coisa para manter as contas do ano em dia e poder atuar, né, de forma efetiva nessa janela de julho para reforçar o elenco. Inclusive, tem jogadores, irmão, ó, esquece o Vasco, o David, o Vasco já deve estar se livrando para não ter que pagar o preço do David, tá?
logo agora que ele vinha bem, o Vasco vai deixar ele embora, dar aquela enxugada na folha para trazer outros jogadores. A imprensa falando que além do David, outros jogadores vão embora, tá? Não é só o David, não. Outros jogadores vão embora. Outro que recebeu sondagem do América do México é o Eric Marcos, atacante que joga pelo lado. Teve poucas chances, né? Teve poucas chances. É um jogador também que pode deixar o Vasco. Hoje tem reunião importante, tá? Reunião com o Felipe Coutinho. Pedrinho vai reunir com o jogador, entender toda a questão do negócio, né? Se o Coutinho vai conseguir a rescisão amigável ou se o Vasco terá que negociar um empréstimo com o Aston Villa, tá? Coutinho, apesar da goleada, da derrota, o Coutinho quer jogar no Vasco. Inclusive, o Souza, né, volante, postou, cria da base também, postou uma foto dele, Coutinho e o Alex Teixeira, os três. Sei não, hein? Tô achando que o Coutinho, além do Souza, vai pedir também a volta do Alex Teixeira. E eu tava pensando, cara, é melhor Alex Teixeira do que outros caras que estão lá encostados. O Alex Teixeira deu uma oscilada no Vasco, né? Não conseguiu ir bem, né, nesse tempo que ele ficou, de 2022 até o tempo que ele ficou, né? Ele veio numa Série B, mas ele veio quase que de graça. Foi legal pra caramba a atitude dele, né? Se o Coutinho pedir e ele voltar, irmão, eu aprovo, tá? É melhor ficar com um cara que gosta do Vasco, Alex Teixeira, que vai se empenhar, né, a favor do Vasco, do que ficar um monte de jogador encostado nesse elenco. Vamos aguardar aí novidades sobre essa negociação com o Coutinho, novidades com relação à grana, né? Primeiro, saída da 777 na arbitragem e quem que o Pedrinho vai trazer de investidor, se ele vai pegar um empréstimo, se ele vai antecipar receita. Vamos aguardar aí as movimentações do Pedrinho, né? Porque agora o controle do futebol está na mão dele, tá? Vamos observar aí como que o Pedrinho vai atuar nessa administração do Vasco, do futebol do Vasco, e principalmente como que o Vasco vai atuar nessa janela agora em julho, tá? Felipe foi contratado para isso, para atuar ao lado do Pedro Martins e reformularem o elenco. Por isso que já estão liberando alguns jogadores para enxugar folha, para poderem contratar outros jogadores. Irmão, lembra do Luciano Rodrigues? Luciano Rodrigues, atacante que joga pelo lado, do Liverpool do Uruguai, seleção uruguaia, sub-23, torcida do Vasco estava louca por esse jogador. Esquece! Ele acertou com o Girona da Espanha. Girona vai pagar quase 80 milhões de reais no jogador. Cara, muito caro, né? Muito caro. O Vasco, não iria, né, pagar essa grana toda no Luciano Rodrigues. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui se você está confiante, né, do Vasco, nessa gestão do Pedrinho daqui para frente. Tá levando fé de que vai dar tudo certo? Comenta aqui, E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.